Boa noite, irmãos. Vamos ter mais uma palavra de oração, pedir ao Senhor ajuda, né? Vamos abrir a palavra do Senhor e pedir a Ele que nos auxilie neste momento, nos capacite. Sabemos que somente Ele pode nos ensinar verdadeiramente, né? Então, vamos nos entregar a Ele neste momento. Pai, bendito é o Teu nome, Senhor. Graças te damos por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Tu és tão maravilhoso, Senhor. Há tantos e tantos motivos para agradecermos ao Senhor. Quem somos nós, Senhor, para recebermos tanto cuidado, tanto amor assim? E nós sabemos quem somos. Nós somos Teus filhos, Senhor. Muito obrigado por isso, Senhor. Nós entregamos este momento onde estaremos abrindo Tua palavra, Senhor. E suplicamos a Ti que nos ensine, que tome Tua palavra, Senhor, e ministre pessoalmente a cada um aqui nessa noite. Senhor, Tuas palavras, as Tuas palavras, elas são espírito, são vida, Senhor. E é das Tuas palavras que nós carecemos nessa noite. Que o Senhor passeie em nosso meio, corrigindo nossos caminhos, corrigindo nossos pensamentos, corrigindo o nosso falar, corrigindo tudo aquilo que desagrada a Ti. E por outro lado, Senhor, nos encorajando, nos consolando, nos abraçando, Senhor. Obrigado porque o Senhor faz esse trabalho de uma maneira perfeita, de maneira que podemos ser exortados e recebermos Tua exortação ou Tua admoestação como algo a nos encorajar. Somente o Senhor pode fazer isso conosco. Por isso nós pedimos a Ti, Senhor, que nos ajude nesse momento. Queremos nos assentar aos Teus pés nesta noite e ouvir os Teus ensinamentos até o fim, Senhor. Que nada se perca, Senhor. Aguce os nossos ouvidos neste momento. Acalme os nossos pensamentos agitados, Senhor. A nossa mente que fica vagueando, Senhor, talvez pelas muitas preocupações que nos cercam. Mas que neste momento, Senhor, o Senhor nos traga para aqui, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Por favor, Senhor, nos ajude. Ajude a todos nós, Senhor, pois todos nós carecemos da Tua ajuda. Nós confiamos, Senhor, esta continuidade do discurso que o Senhor fez com Jó diante de Ti. E pedimos que o Senhor abra ele para nós, Senhor. Nós não queremos apenas ver divisões ou qualquer tipo de estudo meramente. Nós queremos que o Senhor fale conosco, Senhor, e perfure os nossos corações. Nós nos confiamos a Ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ouve. Isso foi conquistado pelo nosso amado Senhor Jesus, que abriu os céus para nós, para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos continuar, na nossa leitura que temos feito dos discursos de Deus a Jó. Então, eu convido os irmãos a abrirem comigo no capítulo 38 deste maravilhoso livro de Jó, Como temos visto e hoje pensava um pouco sobre isso, que privilégio o Senhor nos deu, de juntos podermos considerar algumas coisas deste livro. Certamente há muito mais, mas eu louvo a Deus, irmãos, por esse período que temos podido estar juntos como igreja em torno desse livro, Tanto o Senhor tem nos falado, tanto o Senhor tem aberto esse livro, que para muitos de nós era um livro difícil em alguns aspectos, mas o Senhor tem nos ajudado, e certamente que se nós revisitarmos ele daqui a algum tempo, o Senhor há de expandir mais ainda essa luz, porque o trabalho do Senhor ele é progressivo mesmo nas nossas vidas. Nós não estamos dando a palavra final no livro de Jó, apenas considerando aquilo que o Senhor nos deu até agora, tem nos ajudado a ver, E certamente que o Senhor há de avançar conosco também em Jó, e o mesmo serve, irmãos, para os demais estudos que temos feito aqui. Então, que os irmãos tenham isso em consideração também, porque
nós não estamos dando a palavra final. O Senhor tem mais para você e para mim neste livro, irmão. O Senhor tem mais. Então, irmãos, consideramos já, os 37 capítulos antecedentes, não vamos voltar nisso. O Senhor, então, ele aparece a Jó agora por meio de um redemoinho. Esse redemoinho transformador, que por um lado vai destruir o que precisa ser destruído, por outro lado vai elevar Jó, vai fazer Jó percorrer esse caminho ascensional de maturidade, conforme a gente vê Paulo, no capítulo 3, falando exatamente desse caminho ascensional, dessa soberana vocação de Deus, que em outras palavras, irmãos, aqui nós não estamos querendo complicar, nem é maturidade espiritual, e maturidade espiritual é conformação a Cristo, é o Senhor então nos conduzindo à semelhança do seu Filho amado. Então, conforme vimos em Romanos capítulo 8, nós vamos sendo conformados à imagem de Cristo. Este é o trabalho que o Senhor realizou na vida de Jó, e Ele está realizando também nas nossas vidas. A vida de Jó não ficou para nós como uma história. Ela é uma história, sim, mas que transmite para nós princípios que permanecem. O Senhor, Ele trata conosco da mesma forma como tratou com Jó. Seus princípios são imutáveis. Ele trabalha sobre a mesma base conosco. Claro que em diferentes histórias e em diferentes traços, todos nós somos diferentes, o Senhor vai tratando com cada um, mas a base, os princípios, eles permanecem. Então, por meio desse livro, nós podemos ver como o Senhor trabalhou com Jó. Porque quando nós pensamos em salvação, irmãos, essa palavra que ela é tão ampla nas Escrituras, nós podemos ter uma compreensão inadequada dessa palavra. Porque podemos, por exemplo, ver apenas o que foi feito no passado. A salvação no tempo passado. Ele nos deu vida, Ele nos salvou, Ele perdoou todos os nossos pecados, nos justificou, e tudo isso que o Senhor fez por nós. Isso já foi feito. Ninguém vai tirar isso de nós. É propriedade nossa dada pelo Senhor. E nós podemos tomar posse disso. Por outro lado, nós precisamos ver que o Senhor Ele está fazendo algo hoje, que é a salvação no tempo presente. Essa salvação no tempo presente é a transformação da nossa alma. Disso que nós temos tratado aqui no livro de Jó. O foco do livro de Jó é essa transformação que está acontecendo no tempo presente. O Senhor está trabalhando na nossa mente, nas nossas vontades, nas nossas emoções e nos fazendo avançar com uma maturidade espiritual, para que nós possamos cooperar com aquilo que está no coração dEle, para que nós deixemos de ser centrados em nós, focados em nós, nossos planos, nossos projetos, tudo para nós, e passemos a compartilhar aquilo que está no coração do Senhor. Nós vamos ver isso, se o Senhor nos permitir, no Salmo de número 139, que é um salmo tão citado em nosso meio, tão conhecido, e nós vamos compartilhar algo também desse salmo. Certamente o Senhor já falou com você nesse salmo também. Então nós vamos ver algo disso que estou falando. Então nós precisamos ver que o Senhor está fazendo algo hoje, irmãos. E esse algo hoje que o Senhor está fazendo, Ele deseja fazer conosco, em cooperação. A responsabilidade do homem não é anulada em nenhum aspecto, irmãos. E temos podido avançar nisso. Os irmãos têm percebido que até mesmo no que diz respeito à salvação, o Senhor tem nos ajudado a enxergar algo que melhor será trabalhado depois, com paciência. Nós não estamos pretendendo confundir nada, pelo contrário, temos pedido ao Senhor para nos manter com o coração aberto, para que possamos continuar avançando naquilo que Ele deseja conosco. Então essa é a salvação no tempo presente, a salvação da nossa alma, a transformação da nossa alma. Mas também há a salvação no tempo futuro, na qual nós receberemos corpos perfeitos, glorificados naquele dia. Então, passado, presente e futuro, uma tão grande salvação. É assim que o autor aos Hebreus vai dizer no capítulo 2, versículo 1, uma tão grande salvação, que precisa ser vista por nós como uma tão grande salvação. O perdão de pecados, a justificação, tudo que o Senhor fez conosco, por nós,
é o início. E muitas vezes nós entendemos como sendo o final. Esse é o início da vida cristã. Agora o Senhor fez por nós, agora Ele deseja fazer conosco, em cooperação. E isso, irmãos, nós nunca conseguiremos tocar em sua totalidade, porque é um privilégio tão grande saber que o Senhor, sendo quem é, chama cooperadores, chama pessoas como nós a cooperar com Ele, cooperar com aquilo que Ele tem estabelecido no seu coração e que vai se cumprir, está estabelecido e vai se cumprir, porque por mais que Ele chame cooperadores, isso em primazia será feito por Ele mesmo. Portanto, irmãos, não há possibilidade desse eterno propósito que Ele estabeleceu em Cristo falhar. Não há possibilidade. Isso irá acontecer em sua totalidade. Todas as coisas vão ser cheias com Cristo. E todas as coisas, não apenas a igreja, todas as coisas, começará pela igreja, mas todas as coisas serão cheias de Cristo e trazidas para debaixo do único cabeça que é Ele mesmo. Isso vai acontecer. Esse é o eterno propósito que Ele estabeleceu em Cristo Jesus. E isso Ele estabeleceu antes dos tempos eternos. Então tudo que está acontecendo na história não pegou Deus de surpresa. O plano, o eterno propósito de Deus não mudou devido, por exemplo, à queda. Não mudou, irmãos. O eterno propósito foi estabelecido em Cristo antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo, e vai se cumprir. Graças a Deus, irmãos, porque nós temos tido um pouquinho os nossos olhos abertos para entender isso, e que nós possamos não apenas enxergar, entender, mas cooperar com o Senhor nesse eterno propósito. Amém? Então aqui nesse capítulo 38, esse redemoinho vai aparecer e vai começar então a tratar Jó. Lembra que Jó ele já chegou no final, ele não tem mais nada a dizer. A sua alma se esgotou. 37 longos capítulos de Jó falando, né? E lembre-se, preciso reprisar isso porque nós vamos perdendo na medida que nós vamos construindo o livro. Jó não era imaturo, irmãos. Jó ele tinha uma posição de maturidade elevada diante do Senhor. E o Senhor está tomando esse servo, o seu filho, porque Jó é um filho, e está tratando com ele, para que agora ele seja plenamente filho. Ele já é filho, agora ele seja plenamente filho. Já somos, mas ainda não, na linguagem de 1 João, né, irmãos? Então, nós temos colocado uma divisão apenas para nos ajudar na compreensão, né? Temos colocado pontos. Os irmãos perceberão que essa divisão tem batido com uma letrinha em negrito que aparece no início dos versos. Os irmãos vão ver que cada divisão inicia-se com uma letra em negrito, porque muda-se talvez um pensamento, uma ideia, uma construção ali que o Espírito vai fazendo, e ali então define algo e passa por um novo pensamento que não é controverso, mas complementar, e o Espírito segue com a linha naquilo que deseja falar conosco. Mas é muito interessante quando os irmãos leem as suas Bíblias, aí está um estudo muito simples de se fazer, mas os irmãos perceberão que realmente há notas, nem sempre bate, mas na maioria das vezes bate com essa divisão dessas letras em negrito. Então, irmãos, nós vimos dos versos 1 a 3 que Deus está desafiando a Jó. O mesmo Deus que foi desafiado por Jó, agora está desafiando a Jó. Não entrou respondendo às perguntas de Jó, mas fazendo 73 perguntas, que não puderam ser respondidas por Jó, porque são perguntas elevadíssimas. E algo disso nós vamos ver no Salmo 139, né? Dos versos 4 até o 7, Deus está colocando Jó no lugar de criatura. E aqui não é um desprezo a quem Jó era, apenas que Jó tivesse uma compreensão adequada de quem Deus é e de quem ele era. Jó é um filho amado, não é desprezo. Mas, irmãos, creio que os irmãos perceberam, na medida que nós construímos, que Jó, ele meio que sai da cadeira de aluno e coloca-se no lugar de professor, desejando até mesmo ensinar a Deus.
Então o Senhor agora ele aparece por meio desse redemoinho e está então corrigindo isso, colocando Jó no lugar de criatura e fazendo perguntas a ele, ensinando a Jó. Não é nós que ensinamos e fazemos perguntas a Deus, é Deus que faz perguntas a nós. Como já disse, isso não nos impede de fazer perguntas a Deus, mas os irmãos entenderam o princípio. Nós não podemos crescer ao ponto de acharmos que podemos ensinar a Deus, irmãos. Precisamos ter uma compreensão adequada. E isso, lembre-se, Jó está num caminho de maturidade, de crescimento. Então, isso que estou citando, dizendo aqui, vai sendo mesclado com essa maturidade, que deve ser crescente em nós. Então, são perigos que nós corremos na medida que vamos recebendo algo do Senhor, o Senhor vai trabalhando nossas vidas e nós vamos achando que somos muito grandes. Se eu não me engano, é a irmã Eliezer que gosta de citar, né? Que às vezes nós subimos numa caixinha de fósforo e já nos achamos demais, né? Mas, irmãos, de fato, esse é um perigo que nós corremos. Então, precisamos ter cuidado com isso, precisamos pedir ao Senhor que sonde os nossos corações, e nós vamos ver algo também no Salmo 139. A terceira divisão nós colocamos dos versículos 8 a 11, e nós vimos então em 1 Coríntios 10, 13, que tudo o que acontece na nossa vida tem limites traçados pelas mãos do Senhor. Nós não somos provados além do que podemos suportar. Por quê? Porque Deus é fiel e Ele não permite que sejamos provados além. Então isso para nós, irmãos, é muito consolo, é muita segurança em quem Deus é. Nossa segurança não está firmada em nós, nossa segurança está firmada em Deus e na sua palavra, que nos diz que nós não seremos provados além. Então tudo o que acontece na nossa vida, as circunstâncias que muitas vezes nós achamos que nós não podemos suportar, Senhor, é demais para mim, irmãos, não é. Tudo o que acontece na nossa vida tem limites traçados pelas mãos do Senhor, e tudo sairá de acordo com o que Ele traçou para trabalhar nossas vidas. Então, graças a Deus por isso, irmãos, porque isso é consolo para nós, isso é segurança em Deus que nós podemos ter. Então, a quarta divisão que colocamos vai do versículo 12 até o versículo 15. E nós vimos então, procuramos aplicar essa linguagem natural a um princípio espiritual, né, para nós, que Jó, ele é um barro debaixo de um selo ou de um sinete, daquele anel de selar, né, que há um desenho nele. Então, quando colocado no barro, uma imagem é impressa. E nós vimos que essa imagem, esse anel de selar, é o nosso Senhor Jesus. E o seu anel, o anel do Senhor, foi colocado sobre nós. E a sua imagem está sendo formada em nós, irmãos. Esse processo, por mais que por nós não seja visto, por mais que por nós desanimamos muitas vezes, irmãos, o Senhor colocou sua mão com o seu anel sobre nós e Ele não vai retroceder. Ele vai concluir a obra que iniciou nas nossas vidas. Ainda nós estamos em processo, irmãos. Calma. Procuremos responder ao que o Espírito diz para nós hoje. Caminhemos com o Senhor com leveza, com obediência, procurando ouvir o Senhor com pontualidade, numa obediência simples em qualquer área que nós estejamos. O Senhor sabe de cada situação, de cada vida que aqui se encontra. Irmãos, esse anel está posto, e um dia, quando o Senhor retirar, a imagem estará perfeita, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar até aquele dia. O Senhor está fazendo esse trabalho, irmãos, e Ele vai completar, graças a Deus por isso. Então agora, aquele filho que era o unigênito, não é mais o unigênito, ele é o primogênito, porque agora o Senhor terá uma família com muitos irmãos semelhantes a Ele. Graças a Deus por isso. Isso é o que está no coração do Pai. Então, irmãos, seguiremos agora para a quinta divisão. Então, a quinta divisão vai dos versículos 16 até o versículo 18.
versos 16 a 18, então, do capítulo 38 de Jó. Vamos procurar ler e depois eu cito para os irmãos que desejam anotar, tá bom? Vamos nos preocupar mais com a leitura no momento. Então, versos 16 a 18 diz assim, do capítulo 38. Perceba que o Senhor vai continuar fazendo perguntas a Jó. Acaso, está vendo a letrinha em negrito aí? Marcando uma divisão? Acaso entrastes nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte, ouviste essas portas da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Olha as perguntas que o Senhor está fazendo a Jó, irmãos, elevadíssimas. Quem de nós saberia responder essas perguntas? Perguntas elevadíssimas. E no final o Senhor diz assim: dize-mo se o sabes. Então perceba, irmãos, que o Senhor está fazendo a Jó perguntas elevadíssimas. O Senhor vai fazer tantas perguntas a Jó e Jó não vai conseguir responder nenhuma. Mas nessa porção que temos colocado aqui, vamos procurar abordar da seguinte maneira: o que o Senhor está querendo ensinar a Jó? É como se o Senhor estivesse dizendo a Jó assim: Jó, se você não consegue saber essas coisas que eu estou te perguntando, como que você vai conhecer o seu coração? Como que você vai conhecer algo sobre si mesmo? Esse é o sentido desses versos. Então, para aqueles que desejam anotar, depois nós vamos para o Salmo 139, coloquem assim: se Jó não conhece essas coisas, lembrando, irmãos, é apenas uma impressão dessa porção. Há mais. Certamente os irmãos lendo poderão notar outras coisas que talvez não vou ressaltar aqui, tá bom? É apenas uma impressão. Se Jó não conhece essas coisas, então ele é incapaz de conhecer o seu coração. Se Jó não conhece essas coisas, então ele é incapaz de conhecer o seu coração. Sabe, irmãos, um outro perigo que nós corremos no nosso caminhar com o Senhor e na medida que nós vamos avançando nesse caminho de maturidade espiritual, um outro risco que nós corremos é acharmos que nós nos conhecemos perfeitamente. Esse é um risco muito grande. Até mesmo há falas, que nós cultivamos mais ou menos assim: ninguém me conhece certamente como eu mesmo. Ninguém pode falar de mim, porque só eu me conheço. Irmão, isso não é verdade. Nem nós nos conhecemos perfeitamente. E é isso que o Senhor está ensinando para Jó. O único, irmãos, que tem um perfeito juízo sobre nós é o Senhor. Por isso que muitas vezes, creio que isso não é verdade somente comigo, também é verdade com vocês, muitas vezes nós vamos percebendo ao longo do caminhar que coisas que nós nos orgulhávamos, coisas que nos enchiam e nós até queríamos cultivar essas coisas porque achávamos elas boas, elas são na verdade imagens distorcidas, um conhecimento inadequado sobre nós. Por isso, irmãos, nós precisamos nos lembrar sempre, li esse verso, se eu não me engano, no momento passado, de Salmo 36, 9. Pois em ti, em Deus, está o manancial da vida, e na tua luz nós vemos a luz. Irmãos, nós não somos chamados a olhar para dentro de nós. Nós não somos chamados a fazer um juízo sobre nós mesmos. Nós precisamos nos expor na luz do Senhor e pedir: Senhor, lance tua luz sobre mim. Trate os males que há no meu coração.
Irmãos, o Senhor sim nos conhece perfeitamente. A nossa carreira cristã vai nos mostrar muitas vezes que nós estávamos enganados em coisas que nós tínhamos certeza sobre nós mesmos. A nossa carreira cristã vai nos provar isso. Mas graças a Deus, irmãos, isso não é desmotivador para ninguém. Graças a Deus, há alguém assentado no trono dos céus, que conhece cada cantinho do nosso ser. E Ele vem então e traz sua palavra perfeita. Jó, irmãos, achava que era alguém já no ápice da sua vida cristã. Mas o Senhor, que conhecia Jó melhor do que ele mesmo, estava indo de encontro justamente naquilo que precisava ser tratado. É assim que o Senhor faz conosco. Por isso que nós podemos confiar no Senhor. Irmãos, por favor, escute isso. O Senhor nunca errará uma palavra sobre nós. Nunca. Seu conhecimento é perfeito. Sua palavra sempre perfeita. Ele nunca erra. Então, se o Senhor, em algum momento da nossa vida, nos mostrar, lançando luz nas nossas trevas, irmãos, aceite, abrace, ou melhor, abracemos, porque todos nós estamos incluídos. Abracemos isso que o Senhor nos tem falado, porque o Senhor não erra, o seu conhecimento é perfeito, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Irmãos, isso serve para tudo, até mesmo na vida conjugal. Nosso marido ou nossa esposa não nos conhece perfeitamente. Nossos filhos e pais com filhos, nós não conhecemos perfeitamente. Procuramos ser obedientes naquilo que temos conhecimento, mas nós temos que admitir que não temos clareza sobre tudo. Mas, irmãos, o Senhor, Ele nos ajuda em todas as situações. Ele nos ajuda na nossa vida conjugal, Ele nos ajuda na nossa vida com pais e filhos, Ele nos ajuda com qualquer tipo de relacionamento, porque Ele tem um conhecimento perfeito sobre todos nós. Amém? Então eu gostaria que os irmãos colocassem como referência o Salmo 139, onde nós vamos procurar ver isso que estou procurando aplicar aqui no livro de Jó. Então vamos ao Salmo 139. Isso aplica aquela frase também da Bíblia, que ela falava, né? Podemos nos ajoelhar e beijar a mão que trata conosco. Exatamente. Por que nós podemos nos ajoelhar e beijar a mão que trata conosco, irmãos? Porque é uma mão que nunca erra. O Senhor não erra. Ele não erra sobre nós, irmãos. Ele nos conhece perfeitamente. E nós vamos ver isso no Salmo 139, mas se aplica sim. Né? Eu vou até repetir para ficar gravado, registrado aqui no áudio. A irmã Raquel, então, ela citou a frase de Madame Guyon, que diz: todos nós deveríamos nos ajoelhar e beijar a mão que trata conosco. Então observe só, irmãos, que Madame Guyon, ela não fala nós deveríamos nos ajoelhar e beijar a vara ou o cajado. Nós deveríamos nos ajoelhar e beijar a mão. Não interessa o que essa mão está segurando, se é uma vara ou um cajado, nós confiamos na mão que segura a vara ou o cajado. Compreende, irmãos? Porque nós, às vezes, queremos a vara ou o cajado, temos preferência, né? Sendo que os dois resultam em um trabalho positivo nas nossas vidas. Os dois, tanto a vara quanto o cajado. Mas, irmãos, a essência é que nós beijamos a mão do Senhor. Graças a Deus por isso. Então, irmãos, esse Salmo 139 é um salmo já bastante citado no nosso meio, é fruto de meditação já de muitos irmãos. Há muita coisa escrita sobre esse salmo, muitos irmãos assim do Senhor mesmo têm feito comentários sobre esses salmos, têm procurado explanar ele. Nós vamos procurar ficar na maior simplicidade possível desse salmo. Se nós fôssemos colher aqui, por exemplo, vendo os sentidos das palavras no original e procurando aprofundar no texto, nós nos deteríamos aqui por um bom tempo. Mas não é essa a intenção, irmãos. Eu gostaria apenas de aplicar aquilo que vimos lá mesmo, e se porventura eu deixar de citar alguma coisa, foi proposital para este momento, tá bom, irmãos? Então os irmãos me perdoem, aqueles que amam esse salmo, eu sei que amam, me perdoem se eu deixar algum detalhe que talvez tenha te marcado,
né, com esse salmo, mas no domingo, pela manhã, todos nós teremos oportunidade de falar a respeito dele, né? Graças a Deus por isso, graças a Deus por esse momento de conversa. Então, eu gostaria de colocar uma divisão aqui, que ela nos ajudará, vou repetir, divisão para ajudar, não é regra, você não tem que ver o salmo só com essa divisão, é apenas uma ajuda para o momento, amém, irmãos? Valorize o texto, muito mais do que você valoriza uma divisão. Divisão é apenas uma ferramenta, tá bom? Então eu vou colocar a divisão da seguinte maneira desse Salmo 139. Dos versos 1 a 6, creio que a gente já citou essa divisão também no nosso meio, mas não tem problema, podemos repetir. Talvez há alguma palavra aqui diferente, se não tiver, né, o Senhor sabe de tudo. Então, dos versos 1 a 6, Davi está deslumbrado. Versos 1 a 6, Davi está deslumbrado. Dos versos 7 a 12, Davi está intimidado. Dos versos 13 a 18, Davi está conquistado. Observe um caminho, então, né? Um deslumbrar, uma intimidação, um conquistar agora. E por fim, dos versos 19 a 24, Davi está atraído. Vou repetir para os irmãos. Versos 1 a 6, Davi está deslumbrado. Versos 7 a 12, Davi está intimidado. Dos versos 13 a 18, Davi está conquistado. E dos versos 19 a 24, Davi está atraído. Entre parênteses, na frente de atraído, os irmãos colocam companheirismo. Entre parênteses, então, na frente de atraído, os irmãos colocam companheirismo, porque nós vamos ver que há esse sentimento expresso no texto. Tá? Então, com a divisão já posta, agora vamos para a leitura do texto. Vamos ler todo esse salmo. Como disse, vamos comentar algumas coisas e outras passarão para um momento oportuno. O Senhor nos ajudar. Gostaria que os irmãos acompanhassem comigo, desde o verso 1 então. Diz assim: olha como inicia esse salmo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Davi começa já fazendo essa declaração: Senhor, tu me sondas e me conheces. É exatamente, irmãos, o sentido que eu estou querendo colocar lá em Jó. É como se o Senhor tivesse nos examinado minuciosamente e conhecesse cada recanto do nosso coração, do nosso ser. Por isso, Ele pode tratar conosco. Então, o próprio título, né? Se os irmãos verem aí, tá: Deus onisciente, onipotente. Transmite a ideia do salmo, né? Verso 2: sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Preciso parar e comentar algo aqui também. Que esse verso, ele me chamou muita atenção. E eu procurei ler outras traduções para procurar entender um pouquinho melhor o sentido desse verso. Irmãos, o sentido aqui é que o Senhor conhece cada movimento do nosso dia a dia. E não apenas isso, que é aqui que eu gostaria de enfatizar. O Senhor não conhece apenas os movimentos, Ele conhece os pensamentos que governam esses movimentos. Irmãos, isso é tão tremendo. O Senhor conhece os pensamentos que governam ou motivam os movimentos nossos diários. Se estamos nos movendo ou estamos nos deixando de nos mover, o Senhor sabe por que estamos fazendo isso. O que está nos motivando?
Torno a dizer, irmãos, as pessoas só conseguem ver o movimento, só conseguem ver o fazer ou o não fazer. O Senhor, Ele é sondador, Ele vê algo mais profundo. Ele vê aquilo que motiva a movimentação ou não movimentação, o assentar ou o levantar. Esse é o sentido que eu pude enxergar, irmãos, lendo outras traduções. Esse é o sentido desse verso 2. Que o Senhor possa aprofundar cada vez mais isso. Mas, irmãos, vou só deixar isso daqui para ficar aí uma pulguinha para os irmãos. Isso é muito prático. Extremamente prático. Isso que acabei de dizer do verso 2. Por isso, não deixem de considerar isso. O Senhor Ele não está interessado apenas no movimento, no levantar, no assentar, no fazer, no não fazer. Ele vê algo além. E isso fala tanto conosco, tanto no que diz respeito à nossa lentidão em responder o falar do Senhor em certas movimentações, como também ao nosso ativismo, de talvez nos movimentarmos sem um falar adequado do Senhor a nós. Nenhum extremo, nem outro extremo. Todos nós precisamos ser confrontados pelo Senhor. E claro que ao falar isso, estou falando para mim mesmo, em primeiro lugar. Versículo 3. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Olha esse verso 4, irmãos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces todas. Toda. Irmãos, isso é tão tremendo. O Senhor conhece as palavras que nem se formaram nos nossos lábios ainda. Esse é o Senhor que trata conosco. Esse é o Senhor que trata com Jó. Ou melhor, esse é o Pai que trata conosco, com um conhecimento perfeito, todos os sentidos. Verso 5, temos aquela caixinha, né, que tanto falamos em nosso meio, e eu não poderia abordar de outra maneira essa caixinha, né? Tu me cercas, porque é a figura que me vem também, irmãos. Tu me cerca por detrás, por diante, e sobre mim pões a mão. Verso 6. Davi não poderia terminar essa primeira sessão de outra maneira. Ele só poderia terminar assim mesmo. Lembre-se, ele está deslumbrado com a grandeza desse Deus, com esse Deus que tudo sabe, que tudo conhece. Ele vai terminar assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Veja que vai terminar essa primeira sessão com um sentimento em Davi de algo inalcançável. Mas não é assim que vai terminar o salmo. Essa é a primeira sessão apenas. Então a segunda sessão se inicia agora, que Davi está intimidado. Novamente nós temos um negrito aí, tá vendo? Está batendo as divisões. Agora Davi está intimidado e diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, a palavra aí no original é Seol, né? Muito interessante para aqueles que desejam se aprofundar nas regiões do pós-morte. É um assunto interessante, não é fundamental, mas é interessante, né, de conhecermos nas Escrituras. Então, o profundo abismo é o Seol. Lá estás também. Verso 9. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Esse discernimento perfeito do nosso Senhor, né? Outras traduções, irmãos, trazem principalmente esses versos finais aqui dessa segunda sessão mais claro do que na nossa, né? Mas não quer dizer que está errado. Apenas são colocadas palavras que trazem uma maior clareza, né? Aqueles que quiserem pesquisar, por exemplo, a King James
traz uma tradução muito boa desses versos. Verso 13. Pois tu formastes o meu interior. A palavra aí, os irmãos vão até ver que temos um comentário na nossa Bíblia. A palavra aí literalmente é rins, e não interior. Foi traduzido como interior para dar uma melhor compreensão. Que a pessoa fala assim, pois tu formaste o meu rins, os meus rins. Talvez isso gere uma certa dúvida. O que o Senhor está querendo dizer com isso, né? Então foi colocado interior no lugar de rins, mas literalmente é rins. E rins na Bíblia é a fonte da emoção, do afeto, né? Tu me tecestes no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Essa palavra entretecido também, ela é muito interessante, irmãos. Eu gostaria de colocar o sentido dela, não necessariamente o significado dela no original, mas o sentido dela, que pude considerar também. O sentido dela, dessa palavra entretecido, que aparece no versículo 15, o sentido é bordado com grande habilidade. Bordado com grande habilidade. Agora vamos ler o verso com esse sentido, para os irmãos verem. Verso 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e bordado com grande habilidade, como nas profundezas da terra. Não é tremendo, irmãos, esse verso? Verso 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Irmãos, qualquer tipo de inquietação, desespero, ansiedade, esses versos aqui dão para nós uma certa segurança com relação a tudo, né? Verso 17. Olha novamente como Davi ele vai terminar essa sessão. Ele terminou a primeira sessão, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Agora olha como ele começa, não é similar, irmãos? Parece que Davi ele termina a sessão como que em louvor. Esse é o sentimento que eu tenho, irmãos, ao ler esses versos. Ele termina assim: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Quando eu estava lendo isso, eu lembrei de Romanos capítulo 11, quando Paulo ele termina todo aquele ensino em Romanos, e ele então vai adorar o Senhor, louvar o Senhor, naquela doxologia de Romanos, capítulo 11, versos 33 a 36, se não me engano. São palavras similares, experiências diferentes, mas palavras similares. E como é grande a soma deles, se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Agora nós chegamos à última divisão, que vai dos versos 19 a 24, e é a divisão então que nós colocamos, que Davi está atraído. E então nós temos um pedido ao Senhor de companheirismo, um caminho de companheirismo com o Senhor expresso nesses versos. Eu gostaria de, antes de nós lermos esses versos, irmãos, percebessem o seguinte: a partir do verso 19, principalmente dos versos 19 a 22, há justamente esse companheirismo expresso, porque Davi ele vai compartilhar aquilo que está no coração do Senhor. Isso é companheirismo na vida cristã com o Senhor. É quando nós deixamos os nossos projetos, sonhos, aquilo que tenhamos programado. Não estou dizendo que todos eles têm que morrer, ninguém está dizendo isso, mas estou dizendo que nós priorizamos aquilo que está no coração do Senhor e compartilhamos das aflições que está no coração dele, das angústias que está no coração dele.
nós tocamos as notas que está no coração do Senhor e compartilhamos disso. E isso ficará expresso nesses versos. Olha como Davi fala: tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Olha só, Davi não está falando dele, irmãos, porque Davi está compartilhando do coração do Senhor. E ele diz assim: eles se rebelam insidiosamente contra mim? Contra ti. E como teus inimigos falam malícia. E Davi estava cercado de inimigos, irmãos. Mas o que Davi está tocando aqui é algo mais profundo. Verso 21. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Que linguagem de Davi, né? Mas, irmãos, é lindo esses dois versos finais. E nós vamos finalizar por aqui mesmo. Observe que Davi abre esse salmo com uma declaração: Senhor, tu me sondas e me conheces. Então nós temos todo esse caminho, essas etapas percorridas. E agora nós chegamos nesse verso 23. Davi agora não está fazendo uma declaração, ele está fazendo um pedido a Deus. E ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu pensamento. Prova-me. Se os irmãos se recordarem, nós lemos esse verso dentro do trabalhar de Jó, que é a figura justamente daquele cadinho. Lembra da figura do cadinho? Onde o ouro é colocado para ser depurado, para ser purificado. Davi está falando assim: Senhor, me coloca no teu cadinho, aproxima teu fogo purificador, tira as impurezas da minha vida. É isso que o Senhor pede de nós, irmãos, que haja um pedido sincero. A gente fala: Senhor, lance luz nas minhas trevas. Senhor, eu não quero continuar sendo assim. Porque, irmãos, não é na força do nosso braço. Nós não conseguimos lutar diretamente contra os maus que nos cercam, ou os que estão dentro de nós, que é pior ainda. É a luz do Senhor que transforma as nossas vidas. É contemplando o Senhor que nós somos transformados de glória em glória à sua imagem. Então o nosso pedido, irmãos, que o Senhor nos leve de fato a fazer esse mesmo pedido que Davi fez, não de boca apenas, irmãos, mas de coração, de dizer: Senhor, pode me purificar, estou aqui completamente rendido, aproxima teu fogo, tira as impurezas da minha vida. Eu estou tirando as pedras, como o irmão Romeu fala, né? Tira as pedras e deixa o Senhor lançar luz. Irmãos, se houver isso, de fato o Senhor avança na nossa vida. O Senhor avança, irmãos. Gostaria de até falar, ousar dizer assim: é só isso que o Senhor precisa. De um coração rendido, de um coração que anseia. Só isso. Ele faz a obra, irmãos. Na tua luz nós vemos luz. Vamos apenas terminar. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê. Às vezes nós queremos cobertar do Senhor, queremos esconder. Davi não, ele fala: Senhor, vê, me prova. E aqui ele fala assim: vê se há em mim algum caminho mau. Nós queremos esconder nossos caminhos maus do Senhor. E guia-me pelo caminho eterno. Então Davi termina esse Salmo 139 completamente atraído pelo Senhor. Graças a Deus, irmãos. Que seja assim também conosco. Irmãos, esse Deus é o Deus que aparece por meio de um redemoinho falando a Jó, mostrando para Jó que nem mesmo ele se conhecia perfeitamente, mas que ele, o Senhor, não só conhece, como deseja lançar luz, e não apenas lançar luz, ele deseja tratar, ele deseja curar, ele deseja restaurar, ele deseja nos conduzir a uma vida de maturidade com ele. Graças a Deus por isso, irmãos. Assim nós terminamos. Que esse salmo seja um falar tremendo para os irmãos nessa semana, e que no domingo muito mais possa ser dito, talvez de uma maneira muito mais profunda do que eu pude fazer nessa noite. Eu creio na ação do Espírito Santo nas nossas vidas, irmãos. Amém. Vamos orar e assim terminamos.
Pai querido, amado, Deus Todo-Poderoso, Pai cujo conhecimento é perfeito, louvado seja o Senhor. Obrigado, Senhor, porque, como dito nessa noite, nós podemos nos ajoelhar com tanta segurança e beijar tuas mãos. Graças a Deus por isso. Senhor, nos leva a este lugar, aonde poderemos dizer: prova-me, Senhor, sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, e guia-me pelo caminho eterno. Nos leva, Senhor, a essa experiência verdadeira. Isso não pode ser ensinado de segunda mão, Senhor. Por isso que todos nós carecemos, que o Senhor nos ajude nesse caminho. Ó Senhor, nós não queremos ser aqueles que te conhecem apenas de ouvir falar. Nós queremos ser aqueles cujos olhos te veem. Obrigado por tudo, irmãos. Graças a Deus. Amém.